Jovem, estamos aqui de novo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Esse mundo mágico, maravilhoso, sensacional de bater porta dos outros, tomar não, ser rejeitado, viver quase debaixo da ponte com o medo constante de que sua mulher vai te largar, que você não vai ter dinheiro para comprar comida para seus filhos. Mas quando dá certo, jovem, aí você joga na cara de todo mundo. Não, tô brincando, é lógico, existe sim essa coisa do empreendedorismo, mas a vida real do empreendedor não é fácil. E não é porque é Brasil, tá? Não é só no Brasil, qualquer lugar é assim. Empreendedor é uma pessoa que toma risco, que vai atrás, não se contenta com pouco, né? Que está sempre buscando melhorar. O que eu quero falar hoje, rapidamente, são alguns princípios, eu não vou cobrir todos, tá? Alguns princípios sobre criação, né, de negócio, de ideia. Como é que você valida uma ideia de negócio que você teve? Como é que você sabe que aquilo vale a pena você colocar seu esforço e transformar aquilo num negócio de fato, né? Bom, eu tenho experiência já de vários anos como head de produto, como gerente de produto, como dono do próprio negócio, criando produtos, né, vendendo produtos. Então, assim, com essa experiência que eu tive, que começou de fato em 2016, mais ou menos, antes disso, mas que eu me considero a experiência que eu comecei a ter de fato nessa área desde 2016, foi assim, eu fui para o próximo nível quando eu fui para o MBA. O meu MBA, o Major, né, é um Masters em administração, mas o meu Major foi em Marketing, mais especificamente produto, né? Então lá eu aprendi a precificar produto, aprendi a desenvolver do zero, aprendi a encontrar oportunidades de mercado, aprendi a fazer venda B2B, B2C, enfim, um monte de coisa. Vou preparar material sobre tudo isso se vocês quiserem. Se tiver interesse sobre a área de produto em geral, comenta aqui embaixo, coloca assim, quero saber mais sobre como desenvolver produtos do zero, como validar minhas ideias, tal, que a gente cria material sobre isso. Mas enfim, o que eu aprendi? Vou falar sobre 2 ou 3 princípios aí. Primeiro, como você tem uma ideia de negócio. Geralmente, como é que um técnico, uma pessoa, um engenheiro, alguém que tem o perfil mais de execução, pensa numa ideia? Ele vê um problema que na cabeça dele ou dela, né? Eu vou usar dele porque é o genérico, né? Vocês sabem, na língua portuguesa o masculino é masculino e feminino. Na cabeça dele é um problema que, assim, é muito crítico, precisa ser resolvido, e eu sou o cara da tecnologia, eu sou o técnico, eu vou resolver, eu vou fazer isso vai resolver. Todo mundo vai querer comprar meu produto. Qual que é o problema aí? Não foi validado, não validou a ideia no mercado. Então ele imagina que, porque ele tem um problema, todo mundo vai ter também. Mas não é assim que funciona, né? É bem fácil de perceber isso. Só que, mesmo sendo fácil, a maioria das pessoas que vão empreender, montar um negócio, cometem esse erro. Como é que você faz para validar, então, uma ideia? Pensa numa ideia, certo? Você precisa buscar pessoas, clientes em potencial, que tenham aquele problema. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro entrevistar clientes em potencial. Vamos imaginar que eu trabalho bastante na área de radiologia, certo? Então eu estou em contato com os médicos, com os técnicos de raio-x e etc., com os administradores de clínica, de hospital. Então eu já sei mais ou menos os problemas que eles têm. Mas o que eu faço? Eu estou sempre em contato com eles perguntando: e como é que você está fazendo tal coisa? E como é que está a tua produtividade? Como é que você analisa a produtividade? Vou pegar um nicho, né, dentro da radiologia. O que você faz quando o cliente, o paciente no caso, ele desmarca o exame? O que você faz para... Você perde aquela hora que você está pagando técnico, a máquina está ligada e tal. E aí eu vou perguntando esse tipo de coisa. Mas o melhor tipo de pergunta, na verdade, são perguntas abertas para você deixar o cliente falar de problemas que ele quer resolver. Porque senão é muito fácil você induzir o cara, principalmente quando você já tem uma ideia na cabeça. Vamos imaginar que eu tenho uma ideia para melhorar a produtividade de uma clínica de imagem, certo?
Se eu tiver com isso na cabeça, eu vou lá entrevistar os caras, eu vou ficar focando em produtividade, eu vou ficar perguntando quantos pacientes vocês fazem por dia, qual que é o tempo de troca de paciente, o cara vai ficar me respondendo aquilo e no final ele não vai comprar o produto, porque não é um problema para ele. Às vezes ele está contente com aquela produção que ele está tendo. Na cabeça dele, pode ser até uma crença limitante isso, mas na cabeça dele, fazer X pacientes por dia, cara, a gente é bom demais, a gente já está fazendo. E você sabe que daria para fazer mais, entendeu? Mas você vai entrar num embate desnecessário e você vai conduzir para um lugar que você não vai chegar na verdade. Então você tem que fazer perguntas abertas e deixar o cliente falar dos problemas, né? Você pode perguntar diretamente, poxa, o que está te mais causando problemas na tua operação hoje? O que te deixa acordado de noite? Ou então, se você tivesse uma varinha mágica, qual seria a primeira coisa que você usaria ela aqui dentro da clínica, né? Eu faria assim, com a varinha apareceria mais uma ressonância magnética para mim. Opa, então você já sabe que ele tem demanda alta e ele precisa atender, mas ele não consegue. Então, aí você vai começar a fazer mais pergunta aí, entendeu? Mas por quê? Que problema isso resolveria? Não, porque eu tô fazendo, 40 pacientes por dia, mas eu tenho uma fila aqui, se eu tivesse 2 ressonâncias eu faria 80 tranquilamente, entendeu? Então é importante. Então, se eu conseguir achar uma maneira de otimizar o uso dessa máquina por dia para ele fazer 60 pacientes, ter um ganho aí de 50%, de 40 para 60, né? Ele vai querer ouvir, ele vai escutar, ele vai querer saber, entendeu? Então, assim, a validação da ideia passa por, na minha concepção, conversar com pessoas da área que você está querendo atuar e entender quais são os problemas que elas têm no dia a dia, não assumir na sua cabeça. Eu aprendi isso no MBA, que é o Assume Nothing, Question Everything. Então, não assuma nada como verdade e pergunte tudo. Então, você tem que ter uma conversa mesmo. E aí tem várias maneiras de fazer isso. Você precisa usar o seu networking, obviamente, né? Você precisa chegar a esses clientes. E, dependendo do perfil que você estiver entrevistando, às vezes ele não vai querer ficar falando dos problemas dele para você, entendeu? Ou ela, né? Então, tem maneiras, tem técnicas para você chegar lá. Como abordar essas pessoas, como entrevistar e etc. Não vou abordar isso agora. Outro ponto importante beleza, validei a ideia. Vi que, cara, faz sentido. Tem um volume grande de empresas ou negócios, né, ou pessoas que querem resolver esse problema. Aí eu vou ver se é viável resolver esse problema. Porque, poxa, tem bilhões de pessoas que querem rejuvenescer 20 anos tomando uma pílula, não tem? Você não precisa entrevistar ninguém para saber isso. Mas é viável fazer isso? Tem como você fazer uma pílula que o cara toma e rejuvenesce 20 anos? Não, então você não tem ideia. Acabou ali já, entendeu? Matou a ideia. E aí eu tô falando isso tudo para usar um princípio de liderança que eu aprendi na Amazon, que é o fail fast, que é fale rápido. Então, assim, sempre que você tem uma ideia, você precisa buscar matar essa ideia logo, entendeu? Porque se ela sobreviver às suas tentativas de matar, ela precisa se materializar e se tornar verdade. Você precisa desenvolver aquele produto, né? Então, no teste de viabilidade, você vai ver, cara, dá para fazer isso? É um software que resolveria isso daí? Beleza. Eu tenho desenvolvedor? Eu vou contratar um freela aí para fazer. Você já sabe quanto custa? Você tem alguém para gerenciar o projeto? Porque ou você é da área de gestão de projeto de desenvolvimento de software, não é igual fazer um projeto de construção de uma casa. É diferente. Então você tem que tomar cuidado com tudo isso, verificar essa viabilidade, levantar os custos, como é que eu vou fazer o funding disso. Se passar por esse crivo, não tem por que você não fazer. Entendeu? Então, a ideia de um produto, a ideia de um negócio, você tem que bater nela, bater, sem paixão. Não tenha paixão por produto nem por empresa. Porque toda empresa que você criar, todo negócio que você criar, ela nasce com prazo de validade para morrer. Sabe? Por que morrer? Não, eu quero criar uma empresa e passar para os meus filhos e tal. Beleza, ela vai morrer para você vai passar para os seus filhos. Pense sempre em criar negócios que você possa fazer sua saída. Entendeu? Pode ser fazendo um IPO, que ela ficou muito grande, mas assim, dificilmente, né? Mas empresa muito grande, fazer um IPO, né? Que é lançar na bolsa.
pode ser vendendo ela integralmente ou parte dela, ou fazendo M&A, se juntando a um grupo maior, né? Mas de qualquer forma você precisa fazer um negócio que cresça, não dependa sempre de você, e você possa fazer sua saída. Então você não pode se apaixonar pelo seu negócio. A pior coisa que você pode ter é isso, né? Não é a pior, mas uma das piores. E o produto, mesma coisa. Então olha só revisando esses dois pontos. Primeiro, problema, existe mesmo um volume grande de pessoas ou empresas que tem um problema que o meu produto, a minha ideia resolve de maneira eficaz? Tem, validei, ótimo. Como que você faz isso? Tem várias maneiras, mas a que eu acho assim, a principal, fundamental é entrevistando clientes em potencial. Inclusive, é uma oportunidade que eu posso falar em outro momento, é uma oportunidade de até conseguir funding para a tua ideia, né? Aqui nos Estados Unidos tem um modelo bem legal, dá uma pesquisada, se não me engano Development Partnership, uma coisa assim, Development Partner, que é você trazer a mão de obra do desenvolvimento, a ideia e tal, e um cliente fazer o funding, e aí depois ele recebe royalty quando você vender isso para o mercado, ou você vende para ele por 5 anos com desconto de, sei lá, bem grande, 50%, que ele recupera com savings, né, que você vai entregar, e com a economia de pagar o teu produto, ele recupera a grana investida, né? É um modelo interessante. Na hora de entrevistar que você vai perceber também, quanto você está disposto a pagar, você está disposto a investir? Muitos clientes têm problemas assim que eles não conseguem resolver porque não tem mesmo a tecnologia, não tem a pessoa para tocar, entendeu? Se você chega lá e fala, não, eu vou fazer, eu consigo fazer, mas eu preciso de... Pô, beleza, vamos fazer uma parceria aqui, né? E aí as coisas saem do papel. Então a primeira coisa é essa. E a segunda é viável, é viabilidade, né? É viável, eu consigo fazer isso? Agora, para terminar, quais são as maneiras que geralmente você entra num negócio, tá? Primeira maneira é, você tem uma ideia, você validou, viu que é viável e você mesmo vai, executa, precisa de funding, né? Mas às vezes você tem grana sua guardada e você sobrevive por um período para montar, começa a vender e faz um bootstrapping, né? Você mesmo faz a empresa sair do chão. Ou então você é um cara de produto, de business, e você percebe a ideia, você chama alguém que é técnico para executar e você faz o resto, da venda, né, o funding e tudo mais. Ou você é um cara que é muito conectado e você, por ter conexões, você está vendo quais são as ideias, você tem conexão com gente que tem grana e você junta todo mundo, tem equity na empresa, você traz a grana, o cara que vai fazer a gestão do desenvolvimento da empresa e tal tá ali junto, e o técnico tá ali também, tá todo mundo ganhando, né? Geralmente são essas as maneiras. Então quando você estiver validando, fazendo a questão de viabilidade da tua ideia, você precisa levar isso em consideração. Quem sou eu dentro desse ecossistema aí? Pô, eu quero desenvolver um software para resolver um problema. Eu sou engenheiro de software, eu consigo desenvolver sozinho isso? Na minha hora vaga, ou sei lá? Beleza, então começa a fazer. Se o negócio tem mesmo escala, né? Tem bastante gente precisando resolver esse problema, e se você passou pelo teste da viabilidade, você vai fazer. Não, eu quero desenvolver o software, mas eu não sou desenvolvedor. Beleza, você tem contatos, você tem como conseguir funding e encontrar essas pessoas que vão trabalhar com você. Eu não sugiro contratar freela, tá? Porque é difícil. Pô, você conhece alguém que pode gerenciar o desenvolvedor? Pode ser você mesmo? Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora do teste de viabilidade, tá? Passou, meu amigo, manda bala. Que não fique apaixonado pela empresa nem pelo produto, tá? Uma hora você vai ter que matar ela, pegar a tua parte e viajar ou montar outro negócio, ou sei lá o que. Beleza? Então, são essas as dicas de hoje. Deixa aqui no comentário. Se você tem alguma ideia, aliás, esse é um desafio que eu quero fazer. Eu estou querendo fazer uma live para as pessoas do nosso grupo, ou você que está aqui no canal, entrar e falar de ideias que você está tendo. Outro princípio importante, não tenha medo de falar das tuas ideias de negócio, tá? Porque assim, cara, ninguém vai fazer, velho, sabe? Você que sabe como fazer, então você tem que fazer o pitch dessa ideia. Faz o pitch, olha, eu estou pensando em fazer isso, eu vou te ajudar fazendo perguntas,
para entender qual que é o nível de maturidade que você está. Se você já passou pela parte de validação do produto com ideia, de resolução de problema, se passou pela parte de viabilidade, aí você pode seguir, né? Ou se você tem uma empresa pequena, média, também entra lá que você pode sair da live com alguém que tem uma condição de resolver o seu problema, tá? A gente vai se ajudando aqui. Um outro dia eu vou colocar um outro vídeo que eu vou falar de algumas outras ideias para validar produto, tá? Bem rápida e quase de graça ou muito barata, beleza? Mas eu vou deixar para a próxima. Beijo na alma!